pessoal, como vocês já sabem, eu sou a professora Cristiane. Vamos fazer a correção da atividade do 7º ano. A atividade que eu passei foi uma revisão do conteúdo sobre números inteiros. A turma do 7º ano C a gente já tinha iniciado, do 7º ano B também, o conteúdo de números positivos, negativos e o zero. A gente chama de números inteiros e usamos a letra Z para indicar o conjunto numérico. A gente sempre faz esse conjunto na reta numérica, pessoal. E aqui a correção da nossa atividade já tem a da questão 1 até a questão 5, como vocês podem observar aí. Eu coloquei logo as respostas para mim só explicando, né? Responda. Primeira questão. Qual o oposto de um número positivo? Na nossa concepção, o oposto do número positivo é o número negativo. Letra B. Qual o oposto de um número negativo? O oposto do negativo é o positivo. Segunda questão. Considere os números menos 20, menos 5, 0, 5, 12, menos 1, 8, 15. Qual é o menor e o maior número? O menor é o menor número negativo que tiver entre esses númerozinhos aqui da atividade. O número menor é o menos 20, porque é o que fica mais distante do zero na reta numérica. Quanto mais distante do zero, menor é o número. E o maior é o 15, porque o 15 aqui é positivo e é o maior número entre os que estão aqui na nossa questão. 3. Colocar os números em ordem crescente. É do menor para o maior. Crescente sempre é do menor para o maior. Já tem aqui a soluçãozinha da letra A. A gente começa do menos 432, menos 324, menos 243, são os 3 negativos. Os 4 positivos, 234, 243, 342, 423. Na letra B, também já está na ordem crescente, do menor para o maior. Menos 5.505, menos 5.055, menos 5.005. Pronto, terminou os negativos. E os 3 positivos? 5.005, 5.055, 5.505. Pessoal, para quem quer fazer a correção, é só dar uma pausazinha no vídeo e corrigir o seu se estiver errado, viu? Porque são muitos números. Questão 4. Um garoto faz o seguinte percurso sobre uma reta numérica. A partir do zero, ele caminha 5 unidades no sentido positivo e, em seguida, anda 7 unidades no sentido negativo. Determine o ponto em que se encontra o garoto após esse percurso. Então, o percurso aqui é a nossa retazinha, né? Lá do início do conteúdo. A nossa reta, ela sempre começa do zero. Do zero para cima são os positivos. Do zero para baixo são os números negativos. Essa setazinha indica que a reta é infinita para os dois lados, tanto é infinita para o lado positivo, como é infinita para o lado negativo. E o homem, aqui da questão, ele começou a caminhar do zero. Andou 5 pontos, unidades para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Parou no mais 5. Depois ele voltou para o lado negativo 7 casas, unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele parou no menos 2. Então a pergunta é assim, ó. Determine o ponto em que se encontra o garoto. Ele se encontra no ponto menos 2. Quinta questão.
Uma escola promoveu jogos esportivos cujos resultados estão descritos abaixo. Carlos, 3 pontos ganhos. O Silvio, 8 pontos perdidos. O Paulo, 7 pontos ganhos. E o Mário, 0 pontos. Coloque os nomes na ordem do melhor classificado para o pior. Os bons são aqueles que ganham pontos positivos, né? Os ruins são os que ficam com número negativo. E o 0, na reta numérica, ele nem é positivo e nem é negativo. O 0 é nulo, não faz ponto nenhum, né? Aqui o mais importante, né, relembrar também aqui a nossa reta. Os números inteiros, eles são indicados pela letrinha Z. Sempre começa do 0, para cima os positivos e para baixo os negativos. Então aqui, ó, o Paulo, na quinta questão, ele é o primeiro porque ele fez mais 7. O Carlos, segundo, mais 3. O Silvio, terceiro, menos 8, ó, negativo. E o Mário, como ele não fez nenhum, ele ficou em último. Pronto, agora eu vou apagar junto. Continuando, sexta questão, considere as afirmações. 1. Qualquer número negativo é menor que 0? Sim, pessoal. Vocês viram que o 0 fica no centro da reta. Todos os números que ficarem abaixo do 0 são menores que ele. Então, todos os números negativos são menores que 0. Qualquer número positivo é maior que 0? Sim, todos os números positivos, do 0 para cima, são positivos maiores que 0. Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo? Sim. Então, quais das afirmações são verdadeiras? A 1, a 2 e a 3 são verdadeiras. 7. Quais são os números inteiros compreendidos entre? Pessoal, entre quer dizer que estão entre. Por exemplo, eu tenho de 1 a 4. Quem é que está entre? O 2 e o 3. Não entra nenhum 1 e nem o 4. Então, esses números, eles estão entre menos 5, que não está aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. O 4 não entra e nem o 5, é os que estão entre eles. Oitava questão é para calcular. Quando os sinais são iguais, a gente repete o sinal e soma os números. 10 mais 2, 12. Mais 10 mais 2, 12. Positivo, repete sinal de positivo. 2 mais 21 mais 23. Mais 5 mais 18 mais 23. Mais 23 mais 21 mais 44. Mais 12 mais 34 mais 46. Porque se os sinais são iguais, ó, mais e mais, repete o mais e soma os números. Iguais os sinais. Questão 9 também é para calcular. Esses são os mesmos números que tem aqui na nossa atividade, né? Prestem atenção. Quando são sinais iguais, positivo e positivo, você repete o sinal e soma os números. Sinais iguais, ó, negativo e negativo. Você repete o sinal e soma os números. Quando for sinais diferentes, aí subtrai os números e repete o sinal do maior. Vamos lá. Mais 12, mais 21, mais 33. Mais 23, mais 21, mais 44. Menos 12, aqui ó, menos e menos. Repete o menos e soma. 12 mais 11, 23. Menos 23, menos 4. Como os sinais são iguais, repete o sinal e soma os números. 27. Menos 21, menos 12. Sinais iguais. Repete sinal de menos e soma. 21 com 12, 33. Quando os sinais são diferentes, aí você vai repetir o sinal do maior número, que aqui é o menos 13, né?
E diminui os números, ó. 13 menos 10, 3. Mais 21 menos 23, sinais diferentes. Mais e menos. Repete o sinal do maior número, que no caso aqui é o 23, ó. Repete o menos e diminui. 21 para chegar em 23, 2. Mais 40 menos 17. 40 é maior. 40 menos 17, 23. Última questão 10. Para calcular x menos y. Né? Na alternativa A, o x vai valer mais 6 e o y mais 5. Então, você vai colocar aqui, ó, vai ficar mais 6 menos, no lugar do y, mais 5. Coloca entre parênteses para não confundir os sinais, ó. Já que se aqui é mais 5, você coloca entre parênteses para não confundir com o sinal de menos. Mais 6, mais com menos, menos 5. Pronto. Eliminei o parênteses. Aqui, quando eu fiz o jogo de sinais, eu eliminei o parênteses. Sinais diferentes. Você repete o sinal do maior número e diminui. 6 menos 5, 1. Letra B. O x é menos 7. E o y vale mais 8. Pronto. Vamos eliminar aqui o parêntese. Porque eu coloquei para não confundir os sinais. Menos 7 faz o jogo de sinal. Menos com mais, menos 8. Quando os sinais são iguais, você repete o sinal e soma os números. 7 mais 8, 15. Pronto, finalizamos aqui a nossa correção do 7º ano.